Irmãos, esse é um texto que tem falado comigo neste último tempo, e já o preguei e vou pregar novamente. A palavra de Deus é inesgotável, e sei que Deus vai falar ao seu coração. Glória a Jesus. Quem está preparado para receber uma palavra? Muitas pessoas estão chegando também na internet, glória a Deus por isso. Diz o texto assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Verso 9: logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Amém? Olhe para mim por um momento, deixa ele colocar perto do texto que a gente está lendo. O Evangelho de João é um evangelho muito peculiar e particular. A gente sabe que a história do Senhor Jesus ficou registrada em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 evangelhos, cada um aponta em uma direção. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Ele é escrito a partir da ótica de Pedro, que dita o texto para Marcos, e Marcos comunica de uma forma em que ele fale ao coração dos romanos. O povo romano era um povo muito dinâmico, muito de ação, por isso o texto de Marcos é sempre um texto de ação. Os romanos, além de serem excelentes soldados em batalha, mas não viviam todo o tempo em batalha, na maior parte do tempo eram excelentes construtores. Então a força de guerra de Roma também era uma força de construção poderosíssima, era gente de ação. Lucas vem escrever o seu evangelho a partir de pesquisa, querendo falar no coração dos gregos. Ele usa de muita sabedoria e de muito detalhe para haver uma confirmação histórica. Mateus escreve a partir da ótica de um judeu, colocando Jesus como o rei, o Messias esperado, tinha endereço certo. Mas o evangelho de João, ele é um evangelho à parte. Por isso os 3 primeiros são chamados de sinóticos, que é a mesma coisa que sinônimos. Eles são próximos, eles são equivalentes, eles combinam. Mas o evangelho de João é um evangelho à parte. Ele é um evangelho à parte, porque ele apresenta Jesus por uma outra perspectiva e dimensão. E uma das coisas que ele faz é se concentrar nos discursos, na revelação teológica, e os sinais que ele apresenta, os outros tratam como milagres, ele trata como sinais. Qual que é a diferença? Ambos são milagres, mas João apresenta, pastor Eves, como um caminho para algo, uma direção para algo, ou seja, cada milagre no evangelho de João é um apontamento. O que eu disse? Cada milagre no evangelho de João é o boleto da aula de teologia eu mando depois para vocês em casa, fique tranquilo. Ouça, no evangelho de João, então, todo milagre é um apontamento para algo. E agora a gente chega aqui no evangelho de João, no capítulo de número 5, e Jesus está entrando em Jerusalém em um tempo de festa. Ele cruza a porta das ovelhas, faz esse caminho, e então ele tem aqui uma esquina logo à frente.
Ele pode dobrar à esquerda e ir para o templo onde a festa está acontecendo. Mas Jesus decide então dobrar aqui à direita e ir para um tanque onde havia uma multidão de gente doente, onde havia uma multidão de gente inválida, onde havia uma multidão de gente coxa, cega, paralítica. O que ele está dizendo? Antes de ir para a festa, eu quero manifestar a minha misericórdia. Eu não quero estar com os alegres sorrindo, sem antes ir aos enfermos para curá-los. Jesus sabia que podia tirar alguém daquele lugar e levar para a festa. Eu quero te dizer que hoje Jesus foi ao lugar da tua dor, Jesus foi ao lugar da tua tristeza, Jesus foi ao lugar da tua angústia e está dizendo: ei, antes de ir para a festa eu vim te buscar, porque a minha festa não será a mesma se eu não te encontrar lá. Segure na mão de alguém e diga: ele vai ao lugar da dor para tirar alguém de lá e levá-los para a festa. Um dia, meus amados, Deus foi à minha casa, que era um lugar de dor, nos tirou do lugar de dor e ligou para o lugar de festa. Um dia Deus foi ao teu lugar de dor, teu lugar de sombra, teu lugar de morte, e Ele te pegou pela mão e disse: eu vou te levantar e vou te levar para o lugar de festa. Eu não sei quem de vocês já teve a experiência de passar pelo vale da sombra e da morte, mas não temer mal algum, porque aquele que vai ao vale, aquele que vai à sombra da morte, caminha conosco, que a gente diz: não temerei mal algum. Levanta a tua mão e diga: a tua vara, teu cajado me consolam. Alguém pode dar um aplauso a Deus? Deus está dizendo: vou visitar o lugar da dor, vou visitar o lugar da enfermidade. Alguém dê glória a Deus. E se o pessoal da internet não começar a reagir, eu vou mandar derrubar a live, viu? Jesus vai àquele lugar, Betesda. Estou de olho. Jesus vai àquele lugar, Betesda. E a Bíblia diz que ali havia uma grande multidão de gente doente, esperando por uma oportunidade. Diga comigo: oportunidade. Esse texto para mim é muito emblemático, porque ele representa uma transição. Diga comigo: transição. Ele representa uma transição. Para mim esse texto ele apresenta algo, como era antes e como passaria a ser depois dali. Jesus provoca divisões no tempo. Escreva isso. Escreve aqui no comentário: Jesus provoca divisões no tempo. Era de um jeito antes dele, passou a ser de um jeito depois dele. A vida do crente não é a mesma coisa. Ah, um crente e um ímpio é a mesma coisa. Não. É uma coisa antes dele e é uma coisa depois dele. É outra coisa depois dele. Outra coisa. Jesus divide tempos. Se uma pessoa teve um encontro com Jesus, ela teve um tempo de mudança. Se uma pessoa teve um encontro com Jesus, ela teve um tempo de mudança. Pode ser pequenas mudanças, podem ser mudanças gradativas, mas haverão mudanças. Não muda tudo de uma vez, não muda tudo de uma hora, mas muda alguma coisa. Porque se não houver mudança, esse encontro foi uma fraude. Como funcionava Betesda, você tem que entender alguns aspectos. O primeiro aspecto que você tem que entender é que aquele lugar possuía uma tradição. Possuía uma? Era tradicionalmente um lugar de cura. As pessoas sabiam que ali aconteciam milagres.
E porque elas sabiam que ali acontecia milagres, elas iam para lá. De onde saíam esses milagres? Preste atenção, preciso que você entre no cenário. O texto vai dizer que um anjo agitava a água. Então, ali havia uma tradição de cura, porque ali havia uma expectativa de algo sobrenatural. De algo sobrenatural. Porque de vez em quando, o que eu disse? Então, ocasionalmente, aconteceu um milagre. Isso, olha para mim, me faz pensar sobre a igreja. A igreja. Não a nossa, não aquela, não ali, não cá. A igreja. Geral. Tradicionalmente, a gente acredita que no ambiente da igreja tem cura. Sim ou não? Não só cura física, mas cura numa série de sentidos. A gente acredita que uma vez nesse ambiente da igreja, milagres acontecem. Quantos podem concordar comigo? Também me parece ser como igreja, porque não só tem uma tradição de cura, mas também sempre tem uma expectativa. Alguma coisa vai acontecer. Por que você saiu da sua casa e veio aqui hoje? Alguma coisa vai acontecer. Por que você persevera nos cultos? Por que você vai orar, vai ler a Bíblia? Por que você vem receber? Alguma coisa vai. A gente tem uma expectativa de que o sobrenatural se manifeste. Afinal de contas, esse é um lugar dedicado para isso, e a gente espera que em algum momento alguma coisa extraordinária aconteça. Quem compreende? E aí, quando a gente olha o texto, me parece também que é uma questão de ocasião. De vez em quando, na loteria da fé, alguém tira o bilhete premiado. Pastor, tem uma bênção para contar. Mas acontece que, embora vez ou outra o anjo agitasse a água, um tirava o bilhete premiado, quem pegou a ideia? E uma multidão continuava mantendo aquela tradição, alimentando uma expectativa e esperando que em algum momento alguma coisa acontecesse. E a maioria de nós, muitas vezes passa a vida assim. A gente sabe que acontece. A gente espera que acontece. Mas a questão é, se acontecer, quando vai acontecer? O que me parece hoje é que Jesus quer mudar isso. O que me parece hoje é que Jesus quer mudar isso. Porque de fato, algum privilegiado recebia, enquanto uma maioria imensa não recebia. Aquilo privilegiava o mais forte. Aquilo privilegiava o mais rápido. Aquilo privilegiava o mais rico. Aquilo privilegiava quem estava em alguma vantagem. Por favor, me acompanha na minha loucura. Eu amo o Evangelho. E sabe por que eu amo o Evangelho? Porque no Evangelho não é dos fortes a batalha, não é dos rápidos a corrida, não é dos sábios a riqueza,
Não é do melhor, não é do mais forte, não é de quem paga, não é de quem pode. O Evangelho é de quem Deus derrama sua graça e sua misericórdia. Me parece que Jesus quer mostrar algo para nós através deste dia em Betesda. Ele está dizendo: eu não vim atrás do mais rápido, eu não vim atrás do mais forte, eu não vim atrás do mais preparado, eu não vim atrás do melhor posicionado, eu vim atrás de alguém que não tem ninguém por ele, que não tem ninguém para ajudar. Eu vim atrás de alguém que é carente da minha misericórdia. Eu não sei, meus amados, mas enquanto a gente fica tentando ser o primeiro, Ele está dizendo: eu vim buscar o último. Enquanto a gente tenta ser o mais forte, Ele diz: eu vim buscar o fraco. Enquanto a gente está tentando ser o melhor, Ele está dizendo: eu vim falar com quem precisa. Aleluia, levante a sua mão e diga: eu creio na misericórdia. Levante a mão e diga: eu creio na graça de Deus. Levante a mão e diga: eu creio no favor de Deus. Eu não vou dizer que não acontecia. Mas acontecia de forma limitada. Porque acontecia com base no esforço do homem. E tudo que depende do meu esforço e do seu esforço será sempre limitado. Tudo que eu tentar alcançar com os meus braços não irá muito além do que os meus braços podem alcançar. Jesus naquele dia quebra a forma como as coisas estavam postas. Eu vim dizer para a gente que chegou aqui hoje pensando: eu não tenho como chegar, eu não tenho como alcançar, eu não tenho como ir. E Ele está dizendo: sou eu que te alcanço. Sou eu que chego a você. Sou eu que não vou nos primeiros, mas alcanço os últimos. Eu vim falar com gente que diz não pode. Ele está dizendo: eu quero quem não pode, eu quero quem não tem, eu quero quem não consegue, eu quero quem não sabe, porque eu quero quebrar esse padrão. Eu quero que seja com base na minha promessa e na minha palavra. E enquanto estava todo mundo olhando e esperando uma água de vez em quando se mexer, o rio da vida estava correndo entre eles não percebiam. Enquanto estava todo mundo olhando e dizendo: quando é que a água mexe? Quando é que o tanque agita? Quando é que o anjo vem e mete o dedo nessa água para bagunçá-la? Então eles tentaram se acotovelar, e se prender, e se pegar, e dizer: eu vou ser o primeiro. Jesus está passando entre eles, e então eles estão esperando o mover e não reconhecem a presença. Eu vou repetir: eles estão esperando um mover e não reconhecem a presença. O que acontece é que muitas vezes nós estamos esperando um mover, que é uma reação da presença, mas não estamos notando a presença dele. E o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você na noite de hoje, nessa noite fria que te tirou de casa: ei, foca na minha presença, foca na minha presença. Eu não quero o primeiro, eu não quero aquele mais forte, eu não quero quem pode superar o outro, eu quero aquele que espera em mim e crê na minha palavra. O que acontece é que ali em Betesda havia um modelo. Um modelo limitado. Era bom? Era. Ninguém disse que é ruim.
Mas o que o Espírito Santo está dizendo para mim é: tem algo melhor. Escreve para alguém e diga assim: tem algo melhor. Hebreus capítulo de número 8, verso de número 6. Eu gosto desse texto. Posiciona a gente. Hebreus 8, verso 6. Diz assim o texto bíblico: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Jesus está fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. E ele está dizendo: sabe a antiga aliança? De vez em quando vinha um anjo. Sabe a antiga aliança? De vez em quando acontecia um milagre. Sabe a nova aliança? A promessa é maior. A promessa é melhor. Sabe a antiga aliança? De vez em quando vinha um profeta. Sabe a nova aliança? Na nova aliança é o próprio filho que vem. Na antiga aliança era um anjo que agitava. Na nova aliança é o filho que fala. Eu não sei se você entende, mas Deus está dizendo: ei, igreja, eu estou transicionando para um tempo de promessas melhores. Eu estou transicionando para um tempo de coisas maiores. Alguém pode levantar a sua mão e dizer para mim: ei, eu não estou olhando um lago parado, eu não estou olhando um lago de águas paradas, mas eu estou contemplando um rio de águas vivas. Quantos podem dar glória a Deus? Quando nós estamos aqui no louvor, quando nós estamos aqui na adoração, quando nós estamos abrindo a nossa Bíblia, não é um lago de água parada, mas é um rio de águas vivas que está correndo. É um rio de águas vivas que está correndo aqui. A água está aí, ó. Mas sabe o que acontece? A gente ainda está com a mente presa. Porque se eu não chegar lá, se eu não tocar lá, se eu não pegar lá, se eu não fizer lá, e Deus está dizendo: ei, eu estou aqui, ó. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não é a fonte, é o rio que brota em você. Não é a água milagrosa de Betesda, não é a visita ocasional do anjo, não é o toque no manto do profeta, não é essa área delimitada como santuário, mas é o rio que flui de dentro de nós, é o rio que precisa correr na nossa vida todo dia. E esse rio corre a partir da crença, esse rio corre a partir da crença, porque o que limita você é a sua maneira de crer. Vira para alguém e diga assim: o que me limita é a minha maneira de crer. Escute, tem um rio correndo na nossa direção. E a partir de nós esse rio flui. Mas quando Jesus chega ao homem, ele diz o seguinte: você quer ser curado? Mas a maneira dele de crer está tão presa ao sistema, que ele diz assim: se eu não correr na frente de todo mundo, se eu não for mais forte que todo mundo, se eu não for mais esperto do que todos, se eu não for mais atento do que todos, porque ele ainda está entendendo que depende dele. E o Senhor está dizendo: eu não te perguntei se você pode,
Eu não te perguntei se você consegue. Eu te perguntei se você quer. Segura na mão de alguém, me ajuda a pregar para essa pessoa aí, nos poucos minutos que temos. Pergunta para essa pessoa, fala assim: ei, ele não está te perguntando se você pode, se você consegue, se você tem. Ele está te perguntando: você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Você quer viver um milagre? Mas que montanha eu tenho que subir? Que corrida eu tenho que fazer? Que sacrifício eu tenho que apresentar? E ele está dizendo: levanta, pega a tua cama e sai andando. Ah, mas assim é muito fácil. O evangelho é assim, é tão bom. É tão bom. De graça assim, só levantar e sair andando? Não, Jesus, você não entendeu. Eu preciso sair me acotovelando a todo mundo. Eu preciso passar na frente de 2 ou 3. Eu preciso estar. Levanta. Pega a tua cama. Sai andando. Sai andando. Sai andando. Sai andando. E eu gosto disso. Se você olhar comigo o verso 8 e o verso 9. Se a gente observar bem, Jesus diz para ele assim: levante, pegue a sua maca e ande. Jesus não disse para ele: seja curado. Jesus não disse para ele: vou orar pela sua cura. O que Jesus está dizendo para ele? Você já está curado. Você já está livre. Você já está bem. Só você que não viu ainda. Só você que não viu ainda. Deixa eu te dizer. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu não estou esperando que algo aconteça. A palavra dele me diz: já aconteceu. Eu não vejo um homem sendo curado quando leio o texto. Eu vejo um homem percebendo-se curado, que é diferente. Jesus não operou uma cura. Jesus pôs ele para andar. Jesus disse: sai andando, irmão. Esse tempo já passou para você, sai andando. Você está esperando o que Deus já fez. Você está esperando o que Deus já fez. Você está esperando o que Deus diz: ei, note, eis que faço algo novo, diz o Senhor. Isaías 43, que já está saindo à luz. Não perceberam ainda?
Fique de pé. Diga comigo, eu não estou olhando para uma água parada. Olhando para uma água parada. Eu estou diante de um rio de vida. Eu estou diante de um rio de vida. Diga, muitos estão esperando um mover. Muitos estão esperando um mover. Mas não consideram a presença. Mas não consideram a presença. Diga comigo, os últimos foram alcançados. Os últimos foram alcançados. Os fracos foram alcançados. Os fracos foram alcançados. Solitários foram alcançados. Solitários foram alcançados. Diga, o rio de Deus. O rio de Deus Chegou até mim. chegou até mim. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor nessa casa de oração? Quantos podem dar um grito de glória a Deus? Quem pode aplaudir o Senhor neste lugar? Quem pode glorificar o nome de Jesus nessa casa hoje? O rio de Deus está correndo aqui. O rio de Deus está correndo aqui. O que é que Jesus trouxe? Aquele cara liberou uma palavra. Sabe por que eu creio que o rio de Deus está correndo nesse lugar? Porque a minha Bíblia diz que quem medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O rio de Deus está correndo em nossa direção. As folhas não caem, a saúde, aleluia, dá o seu fruto na estação própria, a esterilidade vai embora, e tudo quanto fizer prosperará, a miséria quebrada. Eu vim te dizer, tem saúde, tem vida, tem abundância. Ei, eu vim liberar algo aqui sobre a tua vida hoje. Deus está dizendo, um novo tempo começou. Não uma fase de escassez, mas uma fase de abundância da graça de Deus sobre nós. Levante a sua mão e diga, eu vou viver. Eu vou viver A abundância da graça. na abundância da graça. Diga, eu vou viver. Eu vou viver A abundância do favor. a abundância do favor. Diga, cada palavra faz um rio correr. faz o rio correr. E onde esse rio corre, E onde este rio corre, tem vida, tem cura, tem milagre, tem sabedoria, tem restauração. Levante as suas mãos, diga, o rio está correndo. O rio está correndo. Esse rio é cada vez mais profundo. Esse rio é cada vez mais forte. E ele está dizendo, as águas vão passar. E quando estas águas passarem, oh, tudo que está morto viverá. Útero morto está ganhando vida aqui agora. Deus colocou essa palavra no meu coração. Casamentos secos. Deus está dizendo, estou regando. Estou regando. Estou regando. Estou regando. Seus filhos estão sendo alcançados pelo Senhor. O rio chegou. O rio chegou na biqueira. O rio chegou na Cracolândia. Meu marido está no bar. O rio vai chegar lá no bar onde ele está. Minha casa está no deserto. O rio vai correr e vai fazer o deserto florescer. Diga comigo, a minha fé não é uma religião de águas paradas. Não é uma religião de águas Diga, paradas. minha fé Minha fé é um rio é um que rio. ninguém pode deter. Ninguém pode deter. Deus está liberando palavras aqui nesta noite. Deus está liberando palavras aqui nesta casa hoje. Oh, xerebianarabacandarabachou. Escute. Lembra que eu disse sobre o Evangelho de João, o Evangelho de Sinais? O texto diz, onde a gente leu, que o homem estava naquela posição por 38 anos. Quanto tempo? Você sabe quanto tempo durou a caminhada do deserto? 38 anos. Deus está dizendo, você está
esperando uma fonte agitar. E eu vim aqui hoje dizer: o deserto acabou. Aleluia. Mas visto, o Senhor nem pôs a mão na minha cabeça, nem vou. Visto, o Senhor não me chamou aí à frente, nem vou. Porque o rio já chegou aí, ó. O rio correndo aí. Visto, o Senhor não revelou meu nome aqui no YouTube. O rio chegou aí. Diga comigo: a minha fé não é um poço de águas paradas. Não é um poço de águas paradas. Diga comigo: a minha fé é um rio que ninguém pode deter. Quantos pode dizer amém e dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Dá glória a Deus! Hoje eu posso enxergar, quero em ti descansar, pois tudo vem de ti, és minha vitória, tu és o vencedor, não há gigantes que te resistam, Deus, tu és invencível, sou quem dizes que eu sou, com confiança me coroaste, ao teu lado estou aceitado, és aquele que tudo venceu. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor, não há gigantes que te resistam, Deus, tu és invencível, sou quem dizes que eu sou, com confiança me coroaste, ao teu lado estou aceitado, és aquele que tudo venceu. Oh, aleluia! Ora, taralaba. Ora, barabalaba, xereleba, candaralaba. Ore, baraba, xerelebe, querelebe, baralaba, sorelebe, querelebe, baralaba, xerelebe, candaralaba. Ora, badaba, xere, candaralaba, xere, candaralaba. Dê a mão que está à direita e à esquerda aí no seu lugar.
Começa a glorificá-lo, a adorá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo. Você aqui também no chat da internet vai glorificando, bendizendo, exaltando, engrandecendo ao Senhor. Senhor, o rio está correndo entre nós, é o rio da vida, é o rio que cura, é o rio que restaura, é o rio que liberta. Senhor, ensina o teu povo a viver em milagres, ensina o teu povo a viver, Senhor, sob o favor e o cuidado do Senhor. Nós estamos declarando neste dia, Deus, que os desertos se encerraram, porque o rio da vida está correndo no interior de uma igreja que crê no Senhor, que liberou uma palavra. Pois as Escrituras, quando são estudadas, ó Senhor, geram um rio sobre as raízes das árvores. Não estamos olhando mais para uma fonte de águas paradas, para uma religião de águas paradas, mas estamos, ó Senhor, diante de um rio de águas vivas. Pai, nós oramos para que esse rio agora comece a operar a cura dos enfermos. Nós oramos agora para que este rio comece, Senhor, a operar os milagres em casa e na família, meu Deus. Você vai levantar e vai sair andando. Você vai sair do opróbrio da miséria e vai sair caminhando. Nós declaramos que o Senhor neste dia está operando milagres. Nós declaramos que esses dias são dias de vida, dias de autoridade, dias de poder. Aleluia. 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 Levante as mãos e diga: eu creio. Eu creio Que o rio de Deus. que o rio de Deus Brota no meu interior. brota no meu interior E a minha vida e a minha vida manifestará manifestará sinais que glorificam que glorificam e confirmam o nome o nome do Senhor. do Senhor. Quantos pode dizer amém? Dar um aplauso bem forte ao Senhor nesta noite. Aleluia. Aplaude Ele, dê glória a Deus. 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 Cura, liberta, transforma, Senhor. Vira para alguém e diz assim: não falei? Foi única. É única. Essa foi. Amanhã estaremos aqui, vai ser lindo. Amém? Se você ainda não fez sua inscrição, deseja fazê-la, a gente vai disponibilizar os links aí e vai ser uma bênção. Sexta tem NGA, sábado tem conexão e domingo tô com um negócio aqui para entregar domingo. Amém? Tem uns homens brutos aqui nessa igreja? Tem uns homens brutos aqui? Aleluia. Eu vou precisar de homens, porque nós vamos ter que tirar esse aquário daqui para liberar o palco. Então eu vou precisar de um grupo de homens fortes para trabalhar com o Ian. Assim que a gente terminar aqui, descer esse aquário da bateria, preciso do auxílio de alguns homens. Então os homens fortes não vão embora. Os fraquinhos podem ir, mas os...
Só joguei uma palavra. Amém? Vai em paz, gente. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Quinta-feira que